Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Monique. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative as notificações. Aqui eu posto vídeo 2 vezes por semana, todas as quintas e aos sábados. Se você não me segue ainda, me segue lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela. E por lá também eu produzo um conteúdo diferenciado, então é interessante me seguir por lá também, porque eu posto alguns vídeos lá no Instagram que eu não posto aqui no YouTube. Então é isso, dadas as devidas apresentações, hoje eu trouxe pra vocês a resenha do livro As Meninas, porque como vocês sabem daquele cronograma de Folheando o Brasil, eu já tinha colocado ele como leitura pro mês de janeiro. Então é isso, bora falar sobre esse livro hoje aqui no canal. Escrito pela autora Lígia Fagundes Telles, As Meninas, foi a minha segunda experiência com a autora. E por curiosidade, a autora foi indicada ao Prêmio Nobel em 2016. O primeiro livro que eu li da autora foi, na verdade, o primeiro livro escrito por ela, que foi o romance Ciranda de Pedra. E essa história já foi, inclusive, adaptada para televisão, para a Rede Globo, no formato de novela. E é claro que com inúmeras diferenças, inclusive a complexidade dos personagens. E é nisso que Ciranda de Pedra se assemelha um pouco com esse romance. A complexidade dos personagens. E só isso. De resto, as histórias são muito diferentes, tanto na construção quanto na linearidade e também na forma narrativa. Nesse romance aqui a gente não possui um único narrador. No mesmo parágrafo a gente é literalmente lançado de um narrador em terceira pessoa para um narrador em primeira pessoa, para os pensamentos da personagem, e isso sem aviso prévio. E isso pode parecer um pouco confuso, e realmente é. Mas depois, com o tempo, você vai se familiarizando com esse ritmo da narrativa. E como a Lígia constrói personagens extremamente robustos, com o tempo você acaba sabendo quem tá falando, sem que seja necessário que esse personagem seja introduzido no diálogo. As narrativas intercaladas e entrecortadas pelo narrador onisciente nos dão a impressão de que, apesar de ser onisciente, esse narrador sabe do contexto tanto quanto as próprias meninas. O livro conta a história de 3 amigas que são estudantes universitárias: a Lorena, a Lia e a Ana Clara, que também é chamada de Ana Obscura pelas suas amigas. A história, que se passa durante o período da ditadura militar, conta a vida dessas 3 amigas que vivem em um pensionato de freiras em São Paulo. A narrativa segue um curto período cronológico, que na verdade são apenas 2 dias. Mas a sensação que a gente tem é que se passa um período muito maior, esses cortes nos fluxos de pensamento. Mas se a gente for para pensar e analisar mesmo, quanto que nós pensamos em 2 dias? Quanto que a nossa mente viaja em algumas horas, né? Como que um fluxo de pensamento, ele é muito mais verdadeiro do que uma narrativa pura e simplesmente de um fato pontual, como se as coisas acontecessem pontualmente. E as coisas não acontecem pontualmente. Não é um ponto, também não é uma reta. Muito mais complexo do que isso. Lorena é uma jovem rica, de família tradicional, inteligente, um pouco aluada, sonha com um amor impossível e vive dentro de um quarto, guardando o telefonema de um médico, pai de 5 filhos, um homem muito mais velho que ela, com quem ela se imagina casando, tendo filhos, perdendo a virgindade. A perda de seu pai quando ela era muito jovem e o envolvimento da sua mãe com um homem muito mais novo do que ela tem alguns problemas também com esse relacionamento, me passa a impressão de que essa necessidade dela em se envolver com um homem mais velho esconde uma carência e necessidades muito mais profundas do que um simples relacionamento amoroso. A Lorena é a voz que dá o tom da história. A maior parte da narrativa acompanha as suas divagações e as suas percepções com relação à personalidade e comportamento das suas amigas, que é a Lia e a Ana Clara. E apesar dela parecer um pouco infantilizada, ela é a cola que mantém essas amigas unidas, tanto por esse comportamento maternal dela, quanto pelo fato dela ter dinheiro. Por esse motivo, ela tá sempre provendo as amigas devido às suas necessidades, como por exemplo, um carro emprestado, um dinheiro para pagar uma dívida, e entre outras coisas. Então ela
é como se fosse a matriarca desse grupo. Lia é de longe a mais sensata e a minha personagem favorita. A Lia veio do Nordeste, é militante, filha de um ex-militar alemão que fugiu da Alemanha quando percebeu os horrores do nazismo. A jovem teme pelo seu futuro e do seu namorado, que também é um militante de esquerda e que se encontra preso. Apesar da gente não saber exatamente quando se passa a história, fica evidente que o ano é o ano de 1969, ano que o embaixador americano Charles Elbrick foi sequestrado, resultando na libertação de 15 presos políticos. Entre eles, no caso, ficcionalmente aqui, estava o namorado de Lia. Os fluxos de consciência da Lia, para mim, são os mais interessantes. É claro que isso aqui é uma opinião meramente pessoal. E são também os mais estáveis. Eu admito que eu perdi um pouco a paciência com as divagações da Lorena e a sua desconexão com a realidade. Porque até um pouco mais além do meio da história era essa a impressão que ela me passava. Mas apesar disso, nenhum dos pensamentos conseguem ser tão loucos quanto os de Ana Clara. Essa é de longe a personagem mais complexa e de quem a gente sabe menos. Isso porque além da gente só ter conhecimento sobre flashes da vida dela, que acontecem durante as suas trips, quando ela está se drogando junto com o seu namorado traficante, outras informações que ela traz acabam não sendo nem confirmadas nem desmentidas. E é isso que nos permite um conhecimento muito superficial sobre essa personagem. Como eu disse, a leitura do livro pode ser bem confusa durante o início, até você pegar o ritmo. Ele possui também diversas onomatopeias e quebras de pensamento que são extremamente verossímeis, já que, como eu disse anteriormente, nossos pensamentos não são lineares. Nós não completamos nossas falas quando pensamos. Atropelamos as linhas de pensamento, mas no final tudo faz sentido, porque nós sabemos exatamente o que a gente estava querendo dizer com aquilo. Mas para nós, leitores, a confusão é inevitável. E é por esse motivo que muitas coisas vão ficar sem resposta e nós, leitores, vamos ter que deduzir, tanto em pequena escala, por exemplo, o final de uma frase, quanto em grande escala, como o destino dos personagens, as suas histórias, acontecimentos do passado. A gente acaba deduzindo tanto pela lógica quanto pela nossa opinião pessoal, né? Pela nossa experiência de vida, mas mesmo assim a dúvida permanece, especialmente depois de um fato específico que ocorre após a conversa da Lia com a mãe da Lorena. Quem leu sabe do que eu tô falando. A narrativa é presentificada até mesmo quando fatos do passado são narrados. Isso porque a perspectiva do personagem no presente, suas narrativas e seu passado são geralmente narrados a partir de uma situação atual e que desencadeia uma série de lembranças difusas, embaçadas pelo tempo e pelos pensamentos entrecortados e também de outros diálogos de outros personagens que entram nessas cenas presentes, que desconhecem todo esse monólogo, todo esse diálogo, toda essa conversa interna de cada um dos personagens que estão envolvidos naquele diálogo sobre o contexto político e social no qual se passa a obra. Lígia Fagundes Telles certa vez disse que a função de um escritor é ser testemunha do seu tempo e da sua sociedade. Observem bem que ser testemunha não é militar, não é função do escritor militar na sua obra. Uma vez ouvi numa entrevista do escritor Luiz Rufato, ele falou algo semelhante a isso que eu anotei aqui e eu vou ler para vocês. A grande literatura é aquela que não faz militância de causa alguma, mas que serve como recorte de uma sociedade de determinado tempo. E isso acarreta uma transcendência. É a obra que consegue fazer no precário tempo, espaço, um tempo sem tempo e um espaço sem espaço. Jean-Paul Sartre também aponta a leitura como um exercício que inicia a partir da escrita e que termina com a generosidade do leitor. A leitura é um exercício de generosidade. E aquilo que o escritor pede ao leitor não é a aplicação de uma liberdade abstrata, mas a doação de toda a sua pessoa, com suas paixões, suas prevenções, suas simpatias, seu temperamento sexual, suas escalas de valores. O que ele pretende com essa afirmação é mostrar que o entendimento do leitor depende única e exclusivamente do seu afastamento, se livrar das suas convicções para a partir daí abstraí-la de acordo com as convicções e as realidades do mundo. E é nesse contexto que a autora escreve As Meninas em 1973, o início de uma década marcante para a história brasileira e que dá muito material
para a obra da autora. Eu digo isso porque em meio a todo esse contexto social e político, temas como a homossexualidade, a virgindade, o divórcio, que na época era chamado de desquite, eram tabus que permeavam inclusive mentes tidas como revolucionárias. O racismo era perfeitamente aceito nos diálogos do dia a dia. Enquanto as classes desprivilegiadas só queriam sobreviver, trabalhar, lutar pelo seu sustento, uma pequena classe burguesa lutava contra a repressão durante a ditadura militar. A cultura letrada circulava por, no máximo, 1/5 da população brasileira, o que era um privilégio das classes médias urbanas que militavam por suas causas. Entendam que aqui, em hipótese nenhuma, eu estou tentando amenizar ou passar pano para as torturas e as crueldades que ocorreram durante esse período da história brasileira. Eu estou tentando me desvincular da obra para mostrar como que a autora apresenta aqui 3 pontos de vista diferentes de um mesmo período da história e que afetou a cada uma das personagens de um modo diferente. A Lorena, por exemplo, em sua bolha social, não se interessava nem um pouco por política. A Lia, de certo modo, era intelectualmente privilegiada e seus propósitos são genuínos, porém permeados de preconceitos e de intenções pessoais. A Ana Clara é, portanto, a figura mais sofrida e a que menos se importa com a conjectura política atual. O que a atormenta são os fantasmas do passado, os abusos que ela sofreu, a miséria em que viveu e o seu vício, de forma que ela se agarra com unhas e dentes a uma ideia de que o dinheiro vai ser a solução de todos os seus problemas. Na verdade, elas chamavam de Orienide, que é dinheiro de trás pra frente. Lembra quando eu falei com vocês desse livro? Que ele nos insere nos romances antes mesmo da gente começar a entender do que se trata? Pois é, esquece ele quando a gente está falando disso daqui, porque a Lígia Fagundes Telles não seguiu nenhum tipo de protocolo de escrita. Aqui a gente não tem nenhum tipo de expectativa, perspectiva, como vai ser a leitura, como que vai se desenrolar. É bem confusa mesmo. É um romance poderoso. Não se tornou o meu favorito da vida, nem o meu favorito da autora. Eu ainda prefiro Ciranda de Pedra, porque eu sou do tipo de pessoa que gosta de ler um livro organizado, redondinho, mas mesmo assim valeu muito a pena a leitura, eu gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje, a gente se vê no próximo vídeo.